Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, povo abençoado do Senhor. Boa tarde a todos vocês, que vão agora, tirar esse tempinho aqui para nós meditarmos, um pouquinho na palavra do Senhor. Amém? Sexta-feira chegou, glória a Deus, Mais um final de semana se iniciando aqui para nós. E aqui estamos, firmes e fortes na força do Senhor. E vamos aqui, meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E hoje Deus tem algo a nos ensinar aqui nessa tarde. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui do escolhido. Vamos falar de uma mulher, que foi escolhida por Deus para cumprir um propósito aqui nessa terra. Amém? Vamos ver se ela aceitou, vamos ver se ela teve alguma dúvida e no final vamos ver, que o nosso Deus, Ele faz tudo perfeito em nossas vidas, na vida daquela pessoa que crê, na vida daquela pessoa que obedece. Amém? E vamos falar dessa mulher aqui. Nós vamos falar de Maria, a mãe de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia aí comigo, no livro de Lucas. O capítulo é 1, o versículo é o 26. Como você está? Como está a sua sexta-feira? Que a sua sexta-feira seja abençoada, que a sua sexta-feira seja cheia da presença do Senhor, que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família, abençoe também o seu final de semana. E é início de final de semana, que as bênçãos do Senhor estejam sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Vamos aqui começar a nossa tarde, aprendendo com o Senhor e nos assentando aos pés de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia aí comigo, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo é o 26, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade, da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então até aqui nós vimos que Deus ele envia o anjo Gabriel, a uma cidade da Galileia, aonde ali ele encontra uma virgem que estava despojada, José. O nome dessa jovem, o nome dessa virgem é Maria. Então ele encontra ali uma jovem que era pura, que estava ali despojada a José. E diz mais: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então o anjo ele aparece ali a Maria para trazer para ela o propósito de Deus, para trazer para ela ali o que Deus havia enviado a ele, para ele falar com Maria. Então Maria, ela sendo uma jovem pura, sendo uma jovem que estava despojada a José, Deus ele tinha um plano para a humanidade, aonde ele olhou lá do céu e viu essa jovem, e o que ele fez? Ele escolheu dentre essa jovem. Às vezes, talvez poderia ter mais mulheres ali, mas Deus escolheu esta jovem, Maria, virgem. E Maria era pura, era despojada a José. E o anjo diz para ela que chega saudando a ela, Salve, salve, agraciada. Então, aqui o anjo fala com Maria, Deus achou graça em você. Você foi agraciada, você foi a privilegiada, você foi a escolhida de Deus para cumprir uma missão aqui nessa terra. Diz mais: bendita és tu entre as mulheres. Diz mais, ele disse mais, bendita és tu entre
as mulheres. Então ali podemos entender aqui que havia várias mulheres, mas ela era a escolhida de Deus para cumprir o propósito dele aqui nessa terra, né? Amém? E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, considerava que saudação seria esta. Então ela estava ali sem entender, né? O anjo apareceu para ela e chegou falando com ela, né? Que ela era agraciada, que Deus, que Deus era com ela, falando com ela, bendita és tu entre várias mulheres, né? Então, quando o anjo apareceu ali para Maria, foi após o 400 anos de silêncio de Deus com a terra. Então Deus não falava com a terra, Deus não falava, né, ali com a humanidade. E Deus ali viu em Maria a mulher a qual Deus poderia, a virgem, né, a qual Deus poderia cumprir o propósito dele nessa terra. Então havia ela entre várias mulheres que era pura, que temia a Deus, né? E Deus achou graça em Maria. Aí ele envia o anjo Gabriel para lhe trazer essa notícia, né? E saudou a ela, né? Saudou a ela dizendo que ela foi a escolhida de Deus. E quando o anjo fala isso a ela, né? Ela faz o quê? E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, considerando que saudação seria essa, né? Então ela turbou-se, né? Ela turbou-se, ela ficou ali considerando que saudação seria essa. Ela estava ali pensando por que, né, o anjo estava chamando ela de agraciada, chamando ela, né, falando que Deus era com ela, que o Senhor era com ela, que bendita és tu entre as mulheres, né, bendizendo a ela entre várias mulheres. Então ela considerou que saudação é essa, né, que o anjo está me dizendo aqui. Disse-lhe, e no 30 diz assim, disse-lhes então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Então, olha aí o que o anjo diz a ela. Não temas, Maria. Não se turbe, né? Não se turbe, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Então, Deus olhava para Maria ali, ele via em Maria uma pureza, ele via em Maria uma sinceridade, ele via em Maria uma humildade. E Deus, ele achou ali, a Maria achou graça, né? Que o anjo fala aqui, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Então, Deus, ele viu em Maria que ela poderia ser essa mulher, a mulher escolhida para cumprir este propósito, né, na terra, este propósito que nós vamos ver aqui, que foi importantíssimo para a humanidade, amém? Todos nós conhecemos essa passagem, aqui tem muitas revelações, tem muitos entendimentos, mas nós vamos ficar aqui com o que nós estamos aqui vendo, aprendendo, amém? Mas até aqui, Maria estava ali, né, temerosa, e o anjo fala: não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não reinará eternamente na casa de Jacó, e o teu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, que não conheço varão? Então aqui o anjo fala, né, que ela daria à luz
a um filho e ela poria o nome dele de Jesus, que aqui é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, né? Então Deus, ele escolheu Maria, né, entre várias mulheres ali, para cumprir o propósito dele de trazer Jesus a esse mundo para nos salvar, para trazer o Salvador a esse mundo. Amém? E Maria ali, né, meia temorosa, com uma dúvida ali. Mas como? Perguntou o anjo. Como que eu vou dar à luz a um filho, ao Filho de Deus, se eu sou virgem, né? Ela não disse aqui, né? Aqui, não está escrito aqui isso. Mas quando ela diz aqui, ó, e disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? Então aqui ela se perguntava, como que eu vou conceber, né? Como eu vou dar à luz ao Filho de Deus se eu sou, né? Se eu ainda não conheço varão, né? Porque a Bíblia diz que ela era virgem, que ela era pura e estava despojada a José. Então aqui ela teve essa dúvida. Não é uma dúvida de duvidar do que o anjo estava falando com ela, mas é uma dúvida de como ela iria conceber. Amém? A Jesus. E respondeu o anjo, disse-lhe. Vamos ver o que o anjo disse para ela. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras, pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, aí o anjo explica para ela que desceria sobre ela o Espírito Santo, né? E a virtude do Altíssimo iria cobrir ela, né? Não é o que diz aqui? E descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui o anjo diz a ela como ela iria conceber a Jesus e que seria, né, que Jesus seria o quê? O Filho de Deus. Então Deus Deus ali, quando ele olhou para Maria, quando ele viu ali em Maria uma virgem, né? Ele viu ali em Maria uma mulher que foi escolhida entre várias mulheres, né? Bendita és tu entre as mulheres. Então ela foi a escolhida, ela foi ali a escolhida de Deus para trazer Jesus a esse mundo. E até aqui nós vimos que surgiu, né, essas dúvidas em Maria de como ela iria conceber, porque ela era despojada a José, mas ela não tinha ainda tido intimidade, né, com José. E naquela época ela correria o risco de ser até apedrejada por adultério. Mas ela ali teve a dúvida de como ela iria fazer, como ela iria cumprir a vontade de Deus. Até que nós aprendemos tantas coisas, né? Se nós olharmos para as nossas vidas, né? E nos perguntarmos se nós estamos realmente, né, fazendo a vontade do nosso Deus, cumprindo o propósito dele aqui nessa terra, porque ele nos escolheu um dia, ele nos nomeou um dia, entre várias pessoas do mundo, eu, homem de Deus, fui escolhido, você, mulher de Deus, foi escolhida para cumprir o propósito de Deus nessa terra. E será que nós estamos cumprindo este propósito? Será que estamos fazendo verdadeiramente a vontade de Deus ainda nessa terra? Maria aqui, nós vimos que ela teve dúvida, mas aqui nós vamos ver o que ela disse para Deus. E nós, hoje, se nós olharmos para as nossas vidas, nós somos escolhidos do Senhor, somos escolhidos de Deus para cumprir ainda uma missão neste mundo, nessa terra. Amém? Como assim Maria foi escolhida para trazer Jesus, o Salvador, a esse mundo. Ela teve dúvida ali, ela ficou ali temorosa com a notícia, né, que ela recebeu de uma vez assim quando o anjo aparece a ela. Mas ela fez o quê? Nós vamos ver qual foi a atitude de Maria, né? E vamos aprender aqui um pouquinho com ela.
Aí ela diz aqui, chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho de sua velhice, e esse o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então Isabel, a sua prima, era estéril, era avançada em idade, e mesmo assim ela concebeu um filho. Por quê? Por que que o anjo disse isso a ela, a Maria? Porque ela estava ali perguntando como que ela iria dar à luz, né, ao filho de Deus, a Jesus, se ela era despojada a José, se ela era virgem. Então o anjo responde para ela: Maria, Isabel, sua prima, já é avançada em idade, ela não concebeu? E diz mais, porque para Deus nada é impossível. Então o anjo quis dizer para ela que não existe impossível para Deus. Tudo é possível para Deus, tudo é possível para aquele que crê. Então aqui o anjo esclarece ali as dúvidas de Maria, né, de como ela iria fazer, né? Aí o anjo esclareceu as dúvidas delas e falou, né, esclareceu mais sobre a sua prima Isabel, que para Deus nada é impossível. Amém? No 38 disse assim: e olha o que Maria respondeu depois que o anjo esclareceu as dúvidas dela, né? Disse assim: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então aqui foi quando Maria disse o sim. Disse o sim para Deus, disse o sim para cumprir o propósito de Deus, disse o sim para cumprir a vontade de Deus. Amém? Então nós vimos aqui Maria, uma jovem, ela era pura, mas ela foi escolhida entre várias mulheres. Então nós podemos ver que ela era uma jovem improvável, né? Ela estava despojada já a José. E Deus tinha um plano ainda para a humanidade e queria cumprir um propósito na vida de Maria e através da vida de Maria. E Maria fez o quê? Ela disse sim. Ela disse assim: eis-me aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ela disse: o eis-me aqui. E Deus, ele olha para a terra, ele olha para nós, os escolhidos do Senhor, as escolhidas do Senhor, e ele quer ouvir essa frase: eis-me aqui, cumpra-se em nós o teu querer, cumpra-se em nós a tua vontade. Porque Deus, quando ele chama uma pessoa para cumprir um propósito, para fazer a sua vontade, é o Deus do impossível, que faz o impossível acontecer nas nossas vidas, que estará nos ensinando, que estará nos direcionando. Amém? Então nós somos escolhidos e escolhidas do Senhor para cumprir um propósito. Que propósito é esse? Fale com ele, pergunte a ele: Pai, o que o Senhor quer que eu cumpra ainda nessa terra, que eu faça ainda nessa terra? Maria, após ela aceitar, né, aqui, tomar essa decisão de aceitar, cumprir a vontade de Deus, cumprir o querer de Deus, embora ela tinha dúvidas, embora ela corria o risco de ser apedrejada naquela época, as mulheres, né, que eram, né, adúlteras, elas eram apedrejadas, mas Maria não pensou nada disso. Ela teve só uma dúvida ali e o anjo esclareceu a ela e ela disse o que? Eis-me aqui. Ela se colocou à disposição de Deus para Deus cumprir o propósito dele na vida dela. É isso que Deus quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar que nós devemos falar: o eis-me aqui, devemos aceitar, né? Ele quer que nós venhamos aceitar a ter as nossas vidas usadas por ele para cumprir o propósito dele. Amém? Depois que Maria aceitou o propósito de Deus, olha o que ela diz aqui no versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela se alegrou. Ela cantou, o espírito dela se alegrou de fazer a vontade de Deus. E é isso que nós temos que aprender. Quando nós nos disponibilizamos a fazer a vontade do Senhor, o nosso espírito se alegra, as nossas vidas se alegram em Deus. É uma alegria que traz, né, em nossas vidas. O Espírito Santo traz em nosso coração de